Fala galerinha, aqui é o professor Careca, o Leonardo, o Careca Show da Química nessa nossa playlist de dicas de estudo. E hoje, professor, na sequência, a gente continua falando do PRD, onde nessa aula a gente vai discutir aquele ponto, aquele detalhe que ficou faltando, que é a dificuldade. Maravilha? Nas aulas passadas nós falamos de peso, recorrência e dificuldade, e hoje, professor, a gente vai falar especificamente da dificuldade, porque nas últimas duas aulas a gente falou de peso e recorrência, beleza? Por que nós estamos discutindo isso, professor? Tem que ficar claro que antes da gente montar o nosso horário de estudos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e até mesmo sábado, manhã, tarde e noite, nos nossos ciclos de 25, 5 ou 50, 10 minutos, professor, a gente precisa olhar com frieza para o peso, recorrência e dificuldade. Não basta apenas chegar lá e jogar as matérias que você quer da maneira que você quer, ou aceitar um plano de estudos de um colega ou de um outro professor sem entender o porquê, e é para isso que a gente está aqui. Nesse sentido, professor, depois que a gente falou de peso, que é, professor, a gente conhecer qual que é o valor da nota, ou qual a nota que vai ser valorada para cada área do conhecimento, depois de a gente entender o que é recorrência, que é entender quais as matérias e quais os assuntos mais recorrentes no Enem para cada área, hoje a gente entra, professor, especificamente na dificuldade. Muitos alunos costumam dizer assim, tal matéria é difícil, tal matéria é fácil. Eu costumo perguntar para o aluno, o que é difícil, o que é fácil? Porque eu costumo muito ver aquele aluno que fala assim, eu achei que era difícil. Mas espera aí, o que é difícil, o que é fácil? Para a gente entender o que é difícil, o que é fácil em determinadas matérias, professor, eu costumo dizer para o aluno o seguinte, o que é difícil é a pergunta que você tem que fazer. Difícil, professor, nada mais é do que aquilo que você envolve ou não afinidade, aquilo ou não onde você possui conhecimentos básicos, alguns professores chamam de conhecimentos prévios, e difícil ou não é aquilo que você leva tempo. Ou seja, professor, na hora de você analisar uma matéria se ela é difícil ou não, professor, quando a gente olha para o PRD, eu preciso perguntar se eu tenho ou não afinidade com aquela matéria, se eu tenho ou não conhecimentos básicos / conhecimentos prévios sobre aquela matéria, e nesse sentido, professor, quanto tempo eu levaria para aprender aquela matéria. Eu acho que só a partir do momento que você entender isso, aluno, é que você consegue dizer se tal matéria ou tal área é difícil ou não. Vamos para os exemplos para que você possa entender de uma maneira mais tranquila. Eu separei para você aqui, professor, rapidinho, olha só. Linguagens, natureza e matemática. Só para te dar um exemplo, pegar um caso específico meu e alguns casos recorrentes de alunos. Olha só. Linguagens, eu separei a matéria arcadismo que está lá dentro da literatura, certo? Onde eu peguei aqui, professor, dentro das ciências da natureza, eu peguei uma matéria chamada cálculo estequiométrico, onde muita gente treme as pernas aí, que está dentro da química, ok? E, professor, peguei uma matéria dentro da matemática chamada probabilidade dentro, claro, ali da matemática, onde a gente só vai ter matemática. Tranquilo até aí, professor? Olha só, eu vou pegar o meu caso específico. Eu, professor, sempre tive dificuldades com literatura e sempre tive dificuldades em tirar notas para passar de literatura, e isso, claro, refletia no meu processo de aprendizagem. O que acontece, professor? A pergunta era, o professor Leonardo tinha ou não afinidade com linguagens, com literatura? Eu não tinha afinidade. Eram matérias que eu não gostava, professor. Não sei porquê, é algo que é de você, aluno. Tem aluno que gosta de matemática. Tem afinidade por matemática? Sim ou não? Tem afinidade pelo aquele assunto, probabilidade? Sim ou não? Essa é a pergunta que você tem que fazer. A mesma coisa, cálculo estequiométrico, sim ou não? Você tem afinidade? Necessariamente você não precisa ter afinidade, mas isso vai impactar na sua dificuldade. Não significa que você não vai aprender, mas significa que você vai construir um projeto de estudo sabendo se você tem afinidade ou não. Um outro ponto, professor, é o CB. O que é CB? CB são os conhecimentos básicos. Para que eu possa, ou para que eu aprenda arcadismo dentro de literatura, independentemente se eu tenho afinidade ou não, eu preciso, como pré-requisito, como conhecimento básico, história. Não tem jeito. Os períodos na história que envolvem o estudo do arcadismo, porque é um fato histórico, e as correntes que houveram antes e até mesmo depois do arcadismo. O que a gente teve antes? Foi o romantismo? Foi o barroco? Eu preciso me situar quanto a isso. A mesma coisa, professor, com o cálculo estequiométrico. Quais são os conhecimentos básicos que eu preciso para aprender cálculo estequiométrico? O mol, por exemplo, se eu não tiver conhecimento de mol, não adianta eu tentar aprender cálculo estequiométrico, montar minha lista, se lá para cálculo estequiométrico eu não aprendi mol antes, professor. Aí fica difícil. Do mesmo jeito, reações químicas. Não adianta, hoje eu vou estudar cálculo estequiométrico. Tem afinidade? Não.
Tem conhecimentos básicos, como conhecimento do mol? Não, não tenho. E aí, professor, imagina o tempo que você vai gastar. Vamos na sequência matemática aqui, olha só, probabilidade dentro da matemática. Você tem afinidade? Sim. Professor, você conhece regra de 3, que é o conhecimento básico? Sim. Você estudou antes o princípio fundamental da contagem? Sim. Até mesmo arranjo de permutações, você estudou e tem afinidade? Sim. É por óbvio, professor, que você vai gastar menos tempo para aprender, em tese, probabilidade. Ou seja, se você tem afinidade, se você tem os conhecimentos básicos, professor, muito possivelmente você vai gastar menos tempo e a dificuldade vai ser menor. Então, esse é um exemplo que eu tiro muito claro para vocês, alunos, em relação ao cálculo estequiométrico. Não adianta você colocar lá química, cálculo estequiométrico, se você não tem afinidade, se você não tem conhecimentos básicos. O tempo que você vai demorar para aprender cálculo estequiométrico vai impactar muito, professor, na sua ansiosidade. Lógico, por isso a gente encara como uma área, como uma matéria difícil. Então, na hora de você montar o seu plano de estudos, é muito interessante que você separe as disciplinas que você tem afinidade, que você tem conhecimentos básicos e aquelas disciplinas que você já imagina no passado que você gastou mais tempo ou não, para que você tenha noção do que é dificuldade, professor. Não adianta só falar que é difícil ou não, pelo fato de você gostar ou não ter conhecimentos prévios, beleza? Essa é a dica que a gente dá hoje nessa nossa aula de estudos. Eu creio que a partir das próximas aulas a gente consegue abrir um plano de estudos e consegue mostrar para você se você estuda ou não, se você trabalha ou não, se você faz outras atividades ou não, como que a gente deveria construir, como nós vamos construir o plano de estudos para cada área, beleza? Se curtiu, deixa o like aí, professor. Qualquer dúvida, manda um zap. Se inscreve aí, Careca Show da Química, como diz Gustavo. Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém. Ha! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém.